O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 97 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 3, Creio no Espírito Santo. E hoje nós iremos ler os números de 737 a 747. O Espírito Santo e a Igreja. A missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa, a partir de então, os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens, antecipa-se a eles por sua graça, para atraí-los a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes sua palavra, abrindo-lhes o Espírito à compreensão de sua morte e ressurreição. Torna-lhes presente o mistério de Cristo, sobretudo na Eucaristia, a fim de reconciliá-los, de colocá-los em comunhão com Deus, para que produzam muito fruto. Assim, a missão da Igreja não é acrescentada à de Cristo e do Espírito Santo, senão que é seu sacramento. Com todo o seu ser e com todos os seus membros, a Igreja é enviada a anunciar e testemunhar, atualizar e difundir o mistério da comunhão da Santíssima Trindade, a ser tratado no próximo artigo. Nós todos, que recebemos o único e mesmo Espírito, a saber, o Espírito Santo, nos unimos profundamente entre nós e com Deus. De fato, embora sejamos numerosos separadamente, e Cristo faça habitar em cada um de nós o Espírito do Pai e o dele, este Espírito é, entretanto, único e indivisível. Ele reconduz à unidade aqueles que são diferentes entre si, e faz de todos, nele mesmo, uma única e mesma coisa. Tal como o poder da santa humanidade de Cristo faz com que todos aqueles em quem ela se encontra formem um só corpo. Assim também o único e indivisível Espírito de Deus, que habita em todos, conduz a todos à unidade espiritual. Por ser o Espírito Santo a unção de Cristo, é Cristo, cabeça do corpo, que o difunde em seus membros, para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas mútuas funções, vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. Pelos sacramentos da Igreja, Cristo comunica aos membros de seu corpo seu Espírito Santo e santificador, a ser tratado na segunda parte do Catecismo. Essas maravilhas de Deus, oferecidas aos crentes nos sacramentos da Igreja,
produzem seus frutos na vida nova, em Cristo, segundo o Espírito, a ser tratado na terceira parte do Catecismo. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo, artífice das obras de Deus, é o mestre da oração, a ser tratado na quarta parte do Catecismo. Resumindo, e porque sois filhos, enviou Deus a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Desde o início até a consumação do tempo, quando Deus envia seu Filho, envia sempre seu Espírito. A missão dos dois é conjunta e inseparável. Na plenitude do tempo, o Espírito Santo realiza em Maria todas as preparações para a vinda de Cristo no povo de Deus. Pela ação do Espírito Santo nela, o Pai dá ao mundo o Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. O Filho de Deus é consagrado Cristo, Messias, pela unção do Espírito Santo em sua encarnação. Por sua morte e ressurreição, Jesus é constituído Senhor e Cristo na glória. De sua plenitude, derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e a Igreja. O Espírito Santo que Cristo, cabeça, derrama em seus membros, constrói, anima e santifica a Igreja. Ela é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade e dos homens. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco, que foi proferida em ocasião da audiência geral, na Sala Paulo VI, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. O zelo apostólico do crente. 5. O protagonista do anúncio, o Espírito Santo. Estimados irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. No nosso itinerário de catequeses sobre a paixão de evangelizar, hoje recomeçamos pelas palavras de Jesus que ouvimos: "E depois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, diz o ressuscitado, não para doutrinar, nem para fazer prosélitos, não, mas para fazer discípulos, ou seja, para oferecer a cada um a possibilidade de entrar em contato com Jesus, de o conhecer e de o amar livremente. Ide batizando. Batizar significa imergir, e, portanto, antes de indicar uma ação litúrgica, exprime uma ação vital. Imergir a própria vida no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Experimentar todos os dias a alegria da presença de Deus que está próximo de nós como Pai, como irmão, como Espírito que age em nós, no nosso próprio Espírito. Batizar significa imergir-se na Trindade. Quando Jesus diz aos seus discípulos e também a nós, "Ide", não comunica apenas uma palavra. Não. Comunica ao mesmo tempo o Espírito Santo, pois só graças a ele, ao Espírito Santo, podemos receber a missão de Cristo e cumpri-la, conforme João capítulo 20, versículos 21 e 22. Com efeito, os apóstolos permanecem fechados no cenáculo, com medo,
enquanto não chega o dia de Pentecostes e desce sobre eles o Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. E naquele momento desaparece o temor, e com a sua força aqueles pescadores, na sua maioria iletrados, mudarão o mundo. Mas se não soubem falar, mas é a palavra do Espírito, a força do Espírito que os leva em frente para mudar o mundo. Portanto, o anúncio do Evangelho só se realiza na força do Espírito, que precede os missionários e prepara o coração. Ele é o motor da evangelização. Descobrimos-lo nos Atos dos Apóstolos, onde em cada página vemos que o protagonista do anúncio não é Pedro, Paulo, Estevão ou Filipe, mas o Espírito Santo. Ainda nos Atos, narra-se um momento nevrálgico dos primórdios da Igreja, que também nos pode dizer muito. Nessa época, como hoje, com as consolações não faltavam tribulações, momentos bons e momentos menos bons. As alegrias eram acompanhadas por preocupações, ambas as coisas. Uma em particular: como se comportar com os pagãos que chegavam à fé, com quantos não pertenciam ao povo hebreu. Por exemplo, eram ou não obrigados a observar as prescrições da lei mosaica? Não se tratava de uma questão de pouca importância para aquele povo. Assim, formam-se dois grupos, entre aqueles que consideravam a observância da lei indispensável e quem não. Para discernir, os apóstolos reúnem-se no que se chama o Concílio de Jerusalém, o primeiro da história. Como resolver o dilema? Ter-se-ia podido procurar um bom compromisso entre tradição e inovação. Algumas normas observam-se, outras deixam-se de lado. Contudo, os apóstolos não seguem esta sabedoria humana para procurar o equilíbrio diplomático entre uma e outra. Não seguem isto, mas adaptam-se à obra do Espírito, que os tinha antecipado, descendo sobre os pagãos como sobre eles. Portanto, eliminando quase todas as obrigações ligadas à lei, comunicam as decisões finais tomadas, e escrevem assim: pelo Espírito Santo e por nós, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Saiu esta: o Espírito Santo conosco. Assim agem sempre os apóstolos, juntos, sem se dividir, não obstante as diferentes sensibilidades e opiniões, põe-se à escuta do Espírito. E ele ensina algo, válido até hoje. Cada tradição religiosa é útil, se facilitar o encontro com Jesus. Cada tradição religiosa é útil, se agilizar o encontro com Jesus. Poderíamos dizer que a decisão histórica do primeiro concílio, do qual também nós nos beneficiamos, foi movida por um princípio, o princípio do anúncio. Tudo na Igreja deve conformar-se com as exigências do anúncio do Evangelho, não com as opiniões dos conservadores ou dos progressistas, mas com o fato de que Jesus alcance a vida das pessoas. Por conseguinte, cada escolha, cada uso, cada estrutura e cada tradição devem ser avaliados na medida em que favorecem o anúncio de Cristo. Quando se encontram decisões na Igreja, por exemplo, divisões ideológicas, sou conservador por quê? Sou progressista por quê? Mas onde está o Espírito Santo? Estai atentos que o Evangelho não é uma ideia. O Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho é o anúncio que toca o coração e te faz mudar o coração.
Mas se tu te refugiares numa ideia, numa ideologia, quer de direita, quer de esquerda, quer de centro, estás a fazer do Evangelho um partido político, uma ideologia, um clube de pessoas. O Evangelho oferece-te sempre esta liberdade do Espírito que age em ti e te leva em frente. E quanto é necessário hoje pegar pela mão a liberdade do Evangelho e deixar-nos levar em frente pelo Espírito. Assim, o Espírito ilumina o caminho da Igreja, sempre. Com efeito, ele não é apenas a luz do coração, é a luz que orienta a Igreja. Ilumina, ajuda a distinguir, ajuda a discernir. Por isso, é necessário invocá-lo frequentemente. Façamo-lo também hoje, no início da Quaresma. Pois, como Igreja, podemos ter tempos e espaços bem definidos, comunidades, institutos e movimentos bem organizados, mas, sem o Espírito Santo, tudo permanece sem alma. A organização não é suficiente. É o Espírito que dá a vida à Igreja. Se não rezar a Ele e não o invocar, a Igreja fecha-se em si mesma, em debates estéreis e extenuantes, em polarizações desgastantes, enquanto a chama da missão se extingue. É muito triste ver a Igreja como se fosse um parlamento. Não, a Igreja é outra coisa. A Igreja é a comunidade de homens e mulheres que acreditam e anunciam Jesus Cristo, mas movidos pelo Espírito Santo, não pelas próprias razões. Sim, usa-se a razão, mas vem o Espírito que a ilumina e move. O Espírito faz-nos sair, impele-nos a anunciar a fé, impele-nos para nos confirmarmos na fé, a ir em missão para reencontrarmos quem somos. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda assim: não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Oremos com frequência ao Espírito, invoquemo-lo, peçamos-lhe todos os dias que acenda em nós a sua luz. Façamo-lo antes de cada encontro, para nos tornarmos apóstolos de Jesus com as pessoas que encontrarmos. Não extingais o Espírito nas comunidades cristãs, nem dentro de cada um de nós. Caros irmãos e irmãs, como Igreja, comecemos e recomecemos do Espírito Santo. Sem dúvida, é importante que nas nossas programações pastorais comecemos a partir das sondagens sociológicas, das análises, da lista de dificuldades, do elenco de expectativas e queixas. No entanto, é muito mais importante começar a partir das experiências do Espírito. Eis o verdadeiro início. Portanto, é necessário procurá-las, enumerá-las, estudá-las, interpretá-las. Trata-se de um princípio fundamental que na vida espiritual é chamado primado da consolação sobre a desolação. Primeiro há o Espírito que o consola, reanima, ilumina, se move. Depois haverá também a desolação, o sofrimento, a escuridão. Mas o princípio para se regular na obscuridade é a luz do Espírito. C.M. Martini. Evangelizzare nella consolazione dello Spirito, 25 de setembro de 1997. Este é o princípio para se regular nas coisas que não se compreendem, nas confusões, inclusive nas muitas escuridões, é importante. Procuremos interrogar-nos se nos abrimos a esta luz, se lhe damos espaço. Invoco o Espírito?
Cada um responda no próprio íntimo. Quantos de nós rezamos ao Espírito? Não, Padre. Rezo a Nossa Senhora, rezo aos santos, rezo a Jesus, mas às vezes rezo o Pai Nosso, rezo ao Pai. E ao Espírito? Tu não rezas ao Espírito, que é aquele que te faz mover o coração, que te leva em frente, te leva à consolação, leva em frente a tua vontade de evangelizar e de fazer missão? Deixo-vos esta pergunta. Rezo ao Espírito Santo? Deixo-me orientar por ele, que me convida a não me fechar, mas a levar Jesus, a dar testemunho do primado da consolação de Deus sobre a desolação do mundo? Nossa Senhora, que compreendeu este bem, nos faça entender isto. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!